Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ateliê Marie Artes e Fios. E hoje eu vim aqui ensinar vocês a estar fazendo essa lindeza aqui de bolsinha porta-celular. E olha que coisa mais linda! Então eu vou fazer aqui a videoaula junto com vocês, ensinando a fazer essa bolsinha. Antes de eu trazer aqui para vocês peso, medida, tudo certinho e também quais os materiais que a gente vai usar para essa videoaula. Vem comigo, bora para a vinheta? Voltamos aqui, meus amores, e olha só a lindeza que são essas bolsinhas aqui. Estou usando aqui um ponto fantasia, deixa eu mostrar essa aqui, ó. Gente, olha que lindeza que fica essa bolsinha. Porta-celular. É o tamanho ideal para um celular, tá? Então, olha isso aqui, gente. É essa videoaula que eu vou ensinar vocês a estar fazendo hoje, tá? Então, olha, eu fiz essa no tom de lilás. Essa aqui eu usei o fio barroco para estar fazendo. Eu usei esse fio barroco aqui, ó, que é a cor boneca. Ó, não sei se dá pra vocês verem, é a cor boneca, cor 9587. Então, eu usei esse fio pra fazer essa bolsinha. Agora, eu quero mostrar aqui pra vocês, pra fazer essa aqui, é esse fio aqui, ó. É o barroco caravela, cor 9687. Então, usei esse fio para fazer essa bolsinha aqui. E para fazer essa aqui, eu usei o fio da Baby. Esse aqui é barbante, tá? Não é barroco, é barbante da Baby. E eu usei a cor caramelo, não. Usei a cor... Ai, deu um branquinho agora. Camurça, lembrei. Usei a cor camurça para fazer essa daqui. Ordem 6. Todos eles são ordem 6, tá? Os materiais que eu vou utilizar vai ser uma tesoura, uma agulha, que eu vou crochetar com a agulha número 4. Vou usar uma agulha aqui, número 3,5, para estar fazendo aí os arremates. E também uma agulha de tapeceiro, tá? Então, vou estar utilizando esses materiais aqui para estar fazendo essa bolsinha. Vou estar utilizando também agora aqui com vocês, a gente já vai fazer essa parte, que é pesar, tá? Então, a gente já vai pesar, vou usar aqui a balança pra gente estar pesando. Vou mostrar pra vocês a diferença de uma bolsinha pra outra. Vou usar também a fita métrica aqui junto com vocês. Então, bora lá pra gente estar medindo a nossa peça. Olha, a lilás, ela ficou medindo 12 centímetros de largura e de comprimento, ela ficou com 18 centímetros. Aqui a nossa peça camurça ficou também com 12 centímetros de largura e de comprimento, ela ficou com 17,5, tá? Essa ficou um pouquinho maior, porque nessa aqui eu fiz uma carreirinha a mais de pontos baixos. Essa aqui eu fiz só com uma carreira de pontos baixos no acabamento, e essa aqui eu fiz com 2 carreiras de pontos baixos. Então, ficou meio centímetro a mais. Essa aqui, de largura, ela ficou com 14 centímetros, ó. 14 centímetros de largura, e ela ficou com 17,5 de comprimento. 17, peraí, deixa eu ver, não, ficou com 18,5 de comprimento. Não, 17,5, isso mesmo, 17,5 de comprimento. Deixa eu conferir aqui, 17,5. É isso mesmo, todas ficaram com 17,5. Ah, não, essa aqui ficou com 18, ficou um pouquinho maior. Tá, já mostrei o tamanho de cada uma, certo? Agora a gente vai pesar. Depois eu vou mostrar qual que é a diferença. Deixa eu já falar qual que é a diferença. Essas duas aqui, eu iniciei com 23 correntinhas, essas duas. E voltei na 4ª correntinha para fazer o meu primeiro ponto alto, tá? Essas duas que ficou um pouco menor. Essa aqui ficou um pouquinho mais larga, só larga, não ficou maior não, ficou só mais larga. Eu comecei com 23 correntinhas e voltei na 3ª. E essas duas comecei com 21 correntinhas
e voltei na quarta. Então, querendo ou não, essa aqui, ela se torna um pouco maior, mais larga, né, ó. Tá vendo? A diferença de uma para outra, ó. Bem aqui no cantinho, ficou um pouquinho mais larga. Então, essa aqui é a que a gente vai fazer a videoaula, é dessa aqui, tá? Então, a gente vai fazer a videoaula com esse fio aqui. E vocês vão ver aí que ela ficou um pouquinho maior que as outras, mais larga. Caso você queira fazer menos que nem essas aqui, você pode estar fazendo com 21 correntinha e volta na quarta correntinha para dar início, tá? Ó, vou mostrar aqui com o celular aqui dentro como fica. Olha a lindeza, gente, que fica. Fica perfeito, né? Ó, cabe certinho o celular. O meu celular que eu tô gravando é um pouco maior que esse e serviu do mesmo jeito, tá? A quantidade de alcinha aqui, ó, que eu coloquei aqui de argolinha das alcinhas, é a mesma quantidade que tem na videoaula, tá? 72 argolinhas. Todas elas são iguais. E nessa aqui, o celular vai ficar, tipo, sobrando espaço, ó, tá vendo? Ficou mais folgadinho, que dá pra pôr mais alguma coisa. Então, eu quero levar uma chave, quero levar um cartão de crédito, uma bolsinha com cartão, né? Alguma coisinha mais, essa mais larguinha vai ser tamanho ideal. Essa aqui, ela vai caber apenas no celular mesmo, ou até dá pra pôr alguma coisinha, dá, mas vai ficar meio estufadinha, tá? Então, eu aconselho, se você quer mais que o celular, faça a medida da videoaula. Se você quer que seja maior um pouquinho, vocês aumentem na correntinha, tá ok? E não importa a quantidade de correntinha que o ponto vai dar certo do mesmo jeito, tá? Você pode fazer correntinha ímpar ou correntinha par, que vai dar certo do mesmo jeito. Então, não tem quantidade certa assim de correntinhas, não. Esse ponto é maravilhoso, né? Porque é circular, então ele sempre vai dar certo. Vou ligar aqui a balança para mostrar para vocês quanto que eu gastei de cada fio. Deixa eu pôr aqui a alcinha aqui dentro, para ficar mais fácil da gente manusear a nossa bolsa. Ó, deixa eu arrumar aqui. Já liguei aqui a balança. A nossa bolsinha, já com o tassel, tudo certinho, ela ficou com 78 gramas, tá vendo? 78 gramas. Porque ela é um pouquinho maior. Então, ela ficou mais pesadinha, ó, 77. 77 gramas ficou essa aqui, feita no barroco. Vou pesar a outra também, que foi feita no barroco, pra gente ver o tanto de gramas. Tem diferença, porque essa aqui ficou um pouquinho menor. Ó, essa que ficou um pouquinho menor, ela ficou aí com 75, 74, tá oscilando aí, tá? Então, 74 gramas ficou essa aqui. E essa outra aqui que foi feita no barbante, ela ficou um pouquinho mais pesada, porque o barbante, ela é mais pesada mesmo, né? O barbante, ele não é igual ao barroco. Ficou aí com 80 gramas. Então, se torna um pouquinho mais pesada, porque ele é só 85% de algodão. E por isso aqui, ser 100% de algodão, se torna mais leve, tá? Então, é isso, meus amores. Agora, bora pra videoaula? Vou fazer com o fio caravela, barroco da caravela. Então, vem comigo. Já pega o seu material aí. Você pode fazer tanto com um barbante, quanto com um barroco, que vai dar certo a nossa videoaula aí. Vai dar certinho aí pra você estar fazendo na casa de vocês. Tá bom? Então, vem comigo, bora pra videoaula. Vamos dar início à nossa peça. Deixa eu trazer aqui o nosso celular um pouco mais pra perto. Vamos dar início aqui à nossa peça. Fazer aqui a nossa bolsinha para celular. Vou fazer aqui uma laçadinha. Introduzo minha agulha. E vou fazer um primeiro nozinho aqui pra gente iniciar as nossas correntinhas. Vou fazer aqui o total de 23 correntinhas. Fiz uma, duas, aqui temos 4 correntinhas. Contei de 2 em 2, né? Mas, ó, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Agora aqui, a gente vai
contar, laço o nosso fio, vou contar 1, 2, 3. Vou introduzir aqui minha agulha e vou fazer aqui um ponto alto. No próximo, no mesmo espaço, mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Já temos aqui, com as nossas correntinhas, 4 pontos altos. E mais um, para se tornar aqui 5 pontos altos. Fiz aqui o total de 5 pontos altos. Vou na próxima correntinha e vou fazer aqui um ponto alto. Agora, aqui, eu vou fazer ponto alto em cada correntinha de base. Então, vou fazendo aqui os pontos altos. Quando chegar lá no final, a gente volta pra gente fazer o cantinho aqui novamente juntos, tá? Então, fiz 5 pontos altos aqui, que é pra fazer a nossa viradinha. E agora, tô fazendo ponto alto em cada correntinha de base. Chegando aqui no final, ó, depois dos 5 pontos altos, a gente fez aqui mais 19 pontos altos. Faltou aqui uma correntinha, a gente vai completar essa aqui. E agora, nessa última correntinha, a gente vai fazer os nossos 5 pontos altos. Já fiz 2. Três. 4. E mais um, 5. 5 pontos altos. Agora, eu vou voltar fazendo ponto alto em cada ponto de base. Venho aqui, ó, no meu primeiro ponto alto e vou fazer aqui um ponto alto. E esse fio aqui a gente vai conduzindo ele, tá? Pra ir já arrematando ele. Então, a gente vai fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base. Conforme a gente vai levando o fio, a gente vai puxando ele pra ele ir ficando justinho, tá? Então, vou fazer aqui os meus, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, meus amores, já completei aqui todos os meus pontos altos. Vou vir aqui, ó, na minha segunda correntinha e vou prender com ponto baixíssimo. Prendi aqui com ponto baixíssimo, vou fazer aqui uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto, volto no mesmo espaço, faço um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto alto. Deixa eu tirar aqui, porque dividiu aqui o fio. E vou fazer aqui um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui a gente não faz correntinhas e nem faz aumento, porque a gente já vai fechando aqui a nossa bolsa, tá? Então, vou fazendo ponto alto sobre cada ponto alto de base. Ó, já fica fechando, tá vendo? Depois a gente vai virar, porque é esse lado aqui que fica a bolsa. Ó, já fica desse jeitinho aqui. Então, bora lá. Então, essa carreira aqui é super fácil de fazer, porque a gente não faz aumento e nem faz correntinhas. A gente vai fazer apenas ponto alto sobre ponto alto de base, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui, dar toda a volta. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês pra gente ir pra próxima carreira. Cheguei aqui no final, meus amores, já fiz aqui todos os pontos altos. Agora, a gente vai fechar aqui na minha correntinha do meu ponto alto, fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Alongo bem o fio para ele não ficar repuxando. Fiz aqui um ponto baixo alongado e mais uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Vou fazer mais uma correntinha, que vai ser aqui o nosso espaço, tá bom? Laço meu fio, vou pular um ponto e vou no próximo, vou fazer um ponto alto.
Uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto e vou no próximo e faço mais um ponto alto. Então, a gente vai dar toda a volta na nossa bolsa dessa forma, tá bom? Vou fazer aqui os meus, quando chegar no final, eu volto com vocês. Voltamos aqui, já cheguei aqui no final, já fiz aqui uma correntinha de espaço, vou vir aqui onde tá o meu ponto baixo, vou vir na correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha de espaço, volto no mesmo lugar, alongo bem o meu fio e vou fazer aqui um ponto baixo. Uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto e mais uma correntinha. Agora, aqui, a gente vai fazer o nosso ponto fantasia. Vou vir no meu... Vou pular esse primeira correntinha, vou na próxima correntinha, introduzo a minha agulha e puxo o fio. Fiquei com 2 fios na agulha. Vou aqui, ó, nesse espaço do ponto baixo, introduzo a agulha e puxo o fio. Fiquei com 3 fios na agulha. Deixa eu arrumar aqui, que tá repuxando aqui o fio. Fiquei com 3 fios na agulha. Vou aqui aonde tá o meu ponto alto, introduzo a agulha e vou puxar ele. Puxar o fio, fiquei com 4 fios na agulha. Venho no espaço de correntinha, vou puxar o fio, fiquei com um total de 5 fios na agulha. Vou no próximo ponto alto e vou puxar o fio novamente, fiquei com 6 fios na agulha. Agora, eu laço esse fio e vou puxar todos, tirar todos de uma vez. Tirei todos os fios de uma vez, vou fechar aqui com um ponto baixo e vou fazer uma correntinha. Volto aqui nesse espaço onde eu fiz o ponto baixo, introduzo minha agulha e puxo o fio. Fiquei com 2 fios na agulha. Venho aqui onde eu fiz puxei o último fio, vou introduzir e vou puxar o fio. Ficando com 3 fios na agulha. Venho no ponto alto aqui e vou puxar o fio novamente. Ficando com um total de 4 fios na agulha. Venho aqui na minha correntinha, puxo o fio novamente, fiquei com 5 fios na agulha. Vou no próximo ponto alto, introduzo minha agulha e puxo o fio, ficando com 6 fios na agulha. Então, a gente sempre vai ficar com 6 fios na agulha, antes da gente laçar o fio e puxar ele, e tirar tudo de uma vez. Fecho aqui com um ponto baixo e faço uma correntinha. Vamos novamente. Introduzo aqui aonde eu fechei com um ponto baixo, introduzo a agulha, puxo o fio, ficando com 2 fios na agulha. Venho aqui, ó, nessa última laçada que eu dei, puxo o fio, fico com 3 fios na agulha. Venho no meu ponto alto, introduzo a agulha e puxo o fio, fico com 4 fios na agulha. Venho na correntinha, puxo o fio, ficando com 5 fios na agulha. Vou no meu próximo ponto alto, introduzo a agulha, puxo o fio, ficando com um total de 6 fios na agulha. Laço o meu fio e puxo e tiro todos de uma vez. Fecho com um ponto baixo e mais uma correntinha de espaço. Então, ficando assim, gente, olha que ponto mais lindo esse ponto fantasia. Fica perfeito. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês para tirar as dúvidas e depois eu vou fazer até o final aqui, tá bom? Então, bora lá. Vamos aqui mais uma vez. Não laço a minha agulha, ó, não faço esse movimento de laçada. Venho aqui aonde eu fiz o ponto baixo, introduzo a agulha, puxo o fio. Puxando o fio, já fiquei aqui com 2 fios na agulha. Vou aqui, ó, onde eu fiz a minha última laçada, introduzo a agulha e puxo o fio, ficando com 3 fios na agulha. No meu ponto alto, introduzo a agulha e puxo o fio, fico com 4 fios na agulha. Aonde eu tenho a correntinha, introduzo a agulha e puxo o fio, ficando com 5 fios na agulha. E no meu próximo ponto alto, introduzo a agulha e puxo o fio,
ficando com 6 fios na agulha. Agora, eu laço o fio, puxo e tiro todos de uma vez. Fecho com ponto baixo e faço uma correntinha. Então, a gente vai fazer dessa forma até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira. E olha que lindo esse ponto fantasia. Tá ficando perfeito. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Cheguei aqui com vocês, meus amores, vou fazer o último aqui junto com vocês. Introduzo minha agulha aqui onde eu fiz o ponto baixo. Puxo o fio, ficando com 2 fios na agulha. Venho na última laçada. Introduzo minha agulha, puxo o fio, ficando com 3 fios na agulha. Venho no ponto alto, puxo novamente o fio. Fiquei agora com um total de 4 fios na agulha. Venho no ponto baixo. No ponto baixo não, nas correntinhas, puxo o fio, ficando com 5 fios na agulha, venho aqui, ó, nesse último ponto alto aqui, e puxo o fio, ficando com 6 fios na agulha. Laço e puxo e tiro tudo de uma vez. Fecho com ponto baixo, aqui nesse último não faço uma correntinha, tá? Agora, a gente vai prender ele aqui. Então, aqui eu já venho, aqui bem no topinho desse ponto alto, e vou desse desenho aqui, fantasia, e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui dentro, onde eu fiz o ponto baixo, e faço mais um ponto baixíssimo, ficando dessa forma aqui. Vou fazer aqui uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço aqui um ponto baixo alongado. Fiz um ponto baixo, uma correntinha de espaço, uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto e mais uma correntinha de espaço. Laço o meu fio, venho no próximo espaço, ó. Todos esses buraquinhos é onde eu fechei com ponto baixo. Venho aqui e faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo, ó, tá vendo aqui? Onde tem esse buraquinho, é onde eu fiz o ponto baixo, ó. Onde eu tenho os buraquinhos, é onde eu vou fazer aqui o meu ponto alto. Então, eu venho aqui no próximo e faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo aqui, onde eu prendi com ponto baixo e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo espaço, aqui, ó, e faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, ó, dá pra ver que tem um buraquinho, ó, tá vendo aqui? Faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo e faço um ponto alto. E dessa forma, a gente vai dar toda a volta aqui na nossa bolsa. Então, a gente vai fazer uma carreirinha de pontos alto com uma correntinha e uma carreira do nosso ponto fantasia, tá? Então, vai ficar dessa forma. Que legal que fica. Tá ficando lindo, né? E esse degradê faz toda a nossa diferença aqui na nossa bolsa, né? Então, bora lá dar continuidade. Vou fazer aqui os meus, quando chegar no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, vou fazer o último com vocês, ó, já fiz o meu ponto alto, fiz uma correntinha, laço o meu fio, venho aqui, ó, no último desenho aqui do meu ponto fantasia, venho aqui onde eu fiz o ponto baixo e vou fazer aqui o meu ponto alto. Fiz um ponto alto, uma correntinha, venho aqui, ó, onde eu fiz um ponto baixo e uma correntinha e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, volto no mesmo espaço e vou fazer o meu ponto baixo, alongado. Alongo bem o fio e faço o meu ponto baixo. Uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto e mais uma correntinha que serve como meu espaço aqui pra gente fazer o nosso ponto fantasia. Agora, eu venho aqui, ó, pulo a primeira correntinha, que é o meu espaço, venho na segunda correntinha, introduzo minha agulha e puxo o fio, ficando com 2 laçadinhas na agulha. Vou aqui onde tá o meu ponto baixo, ó, bem no meio dele, introduzo a agulha, puxo o fio, ficando com 3 fios na agulha. Venho aonde tá o meu ponto alto aqui, introduzo a agulha, puxo o fio, ficando com 4 fios na agulha. Onde eu tenho a correntinha de espaço, eu vou puxar o fio, ficando com 5 fios na agulha.
E no meu próximo ponto alto, introduzo a agulha, puxo o fio, ficando com um total de 6 fios na agulha. Laço meu fio, puxo e tiro todos de uma vez. Finalizo com um ponto baixo e faço uma correntinha de espaço. Aonde eu finalizei com ponto baixo, vou introduzir minha agulha, puxar o fio. Fico com 2 fios na agulha. Na última laçadinha aqui, ó, eu puxo o fio, fico com 3 fios na agulha. No ponto alto, introduzo a agulha, puxo o fio, fiquei com 4 fios na agulha. Na correntinha de espaço, puxo o fio, ficando com 5 fios na agulha. E no meu ponto alto, eu puxo o fio e fico com 6 fios na agulha. Puxo o fio agora e tiro todos de uma vez. Finalizo com ponto baixo e faço uma correntinha de espaço. Então, a gente vai fazer essa sequência que a gente fez aqui embaixo, essa carreirinha, a gente vai fazer ela agora aqui, nessa carreirinha de cima. Vou fazer mais uma vez junto com vocês. Introduzo a minha agulha onde eu fiz o meu ponto baixo, introduzo a agulha e puxo o fio. Fico com 2 fios na agulha. Introduzo a minha agulha aqui, ó, na minha última laçadinha e puxo o fio. Fiquei com 3 fios na agulha. Na correntinha de espaço, introduzo a agulha e puxo o fio. Fiquei com 4 fios na agulha. No meu ponto alto, introduzo a agulha e puxo o fio, ficando... Espera aí, meus amores, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, porque eu tenho que ter 6 fios. Bora lá. Bora voltar pro começo. Na minha correntinha, fico com 2 fios. No meu ponto, aqui na última laçadinha, eu puxo o fio, fico com 3. No ponto alto, eu puxo o fio e fico com 4. Na correntinha de espaço, eu puxo o fio, fico com 5. E no ponto alto, eu puxo o fio e fico com 6. Agora, deu certo. Puxo o fio, tiro todos de uma vez. Fecho com ponto baixo e uma correntinha de espaço. Então, o bom de ir falando quantos fios fico na agulha é que você vai fazer o seu aí e vai se atentar a esse detalhe. Ficou com fio a menos? Desmanche e começa de novo, igual eu fiz aqui, ó. Então, eu vou fazer toda essa volta. Quando chegar aqui no último, eu volto para finalizar com vocês. Voltei aqui com vocês, já dei toda a volta aqui, tá? Agora, a gente vai fazer o último juntinhos, tá? Então, já fiz aqui minha correntinha, volta aqui aonde eu prendi com ponto baixo, puxo o fio, fiquei com duas laçadinhas na agulha. Venho aonde eu fiz a última laçadinha aqui, ó, introduzo a agulha e puxo o fio. Fiquei com 3 fios na agulha. Venho sobre o ponto alto, introduzo a agulha e puxo o fio. Fiquei com 4 fios na agulha. Aonde eu tenho um espaço de correntinha, puxo o fio, ficando com 5 fios na agulha. E aqui onde eu tenho o meu ponto alto, eu vou introduzir a agulha e puxar o fio, ficando no total de 6 fios na agulha. Laço o fio, puxo e tiro todos de uma vez. Finalizo com um ponto baixo. Aqui eu não vou fazer correntinha. Vou vir aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó, no começo, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui dentro, onde eu tô com ponto, fechei com ponto baixo, e vou fazer novamente um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Volto no mesmo espaço e faço aqui um ponto baixo alongado. Fiz o ponto baixo, vou fazer aqui uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto e uma correntinha para ser o meu espaço. Laço meu fio, vou no próximo aqui, ó, espaço onde eu prendi com ponto baixo e vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo espaço onde eu prendi com ponto baixo, tem até um buraquinho, ó, dá pra ver. E vou introduzir a agulha e vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo espaço, ó, tá vendo o buraquinho aqui? E vou fazer aqui o meu ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo espaço e vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha. E dessa forma, a gente vai fazer aqui a sequência, dando a volta na nossa peça, tá? Então, ó, como tá ficando aqui a nossa bolsinha. Olha que lindo que tá ficando, gente, tá ficando perfeita, né? Vou mostrar aqui uma que eu já tenho aqui pronta.
pra você estar vendo, tá? Vou mostrar aqui, ó. Olha como vai ficar linda a nossa bolsinha, tá? A alcinha dela já tá aqui dentro, tá? Depois eu mostro pra vocês. Deixo tudo aqui certinho pra vocês. Olha a lindeza que ficou essa aqui no tom de lilás. Ficou lindo, né? Então, essa aqui também vai ficar dessa mesma forma, ó. A gente já fez aqui, na nossa marrom aqui, a gente fez ela 2 carreiras de desenho aqui, ponto fantasia. E a gente precisa ter o total de 4, tá bom? Então, já fizemos 2, vamos fazer mais 2. Vou fazer as minhas. Vou fazer essa aqui de ponto alto, com uma correntinha de espaço. Depois, vou fazer mais 2 carreiras de ponto fantasia, igual eu fiz aqui, ó, tá? Então, vou fazer os meus. Quando eu fizer, eu volto com vocês pra gente dar continuidade à nossa bolsa. Vou fazer aqui os meus e você faz o de vocês aí, tá bom? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Quando eu tiver com 4 carreiras de ponto fantasia, eu volto com vocês. Voltamos aqui, meus amores. Já fiz aqui o meu ponto alto e uma correntinha, laço meu fio, venho no último motivo aqui do nosso ponto fantasia e vou fazer meu ponto alto. Uma correntinha, venho aqui na minha correntinha do ponto alto, prendo com ponto baixíssimo, aqui eu vou subir uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço aqui alongado um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto, laço meu fio, venho aqui no meio onde eu tenho uma correntinha e a gente vai fazer aqui um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Na correntinha, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Na correntinha, um ponto alto. E vamos fazer sobre o ponto alto mais um ponto alto. E assim a gente vai fazer em volta de toda a nossa peça. Aonde tem correntinha, a gente faz um ponto alto. E aonde tem um ponto alto, a gente faz mais um ponto alto, tá bom? Então, vou fazer assim os meus em volta de toda a peça. Depois eu volto com vocês aqui para fazer o fechamento. Cheguei aqui no final, vou fazer meu último ponto alto aqui no espaço. E vou prender aqui na correntinha do ponto alto com um ponto baixíssimo. Prendi aqui, vou fazer uma correntinha, volto no mesmo espaço e puxo e faço um ponto baixo alongado. Uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto. Esse aqui que é mais difícil de pegar, a gente introduz a agulha de uma forma diferente para dar certo. E aqui eu faço um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Essa carreira aqui, meus amores, também é de ponto fechado, tá? Então, não tem segredo. É só fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base, sem nenhum aumento. Então, eu vou dar sequência, dando a volta em todo o nosso trabalho, e já volto com vocês quando a gente chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, vou prender na minha correntinha do ponto alto com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha de espaço, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Esse aqui eu não vou alongar, porque agora eu vou dar sequência nessa carreira aqui de pontos baixos. Então, em cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu vou dar toda a volta no nosso trabalho. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Ficando desse jeito. Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, vou vir aqui, ó, onde eu fiz o meu ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e finalizo com ponto baixo. Vou fazer mais uma volta aqui de pontos baixos, mas eu não vou finalizar ela. Quando chegar aqui desse lado, a gente vai contar 12 pontos para fazer a nossa primeira alcinha, tá? Mas quando chegar aqui, eu volto com vocês.
Cheguei aqui, meus amores, ó, você vai colocar a bolsa de vocês no lugar plano, pra vocês verem aqui o detalhe, onde fica bem do ladinho. Quando chegou aqui bem no ladinho do nosso ponto, eu vou contar 12 pontos pra frente. Ou, se você não quiser contar, você só faz assim, ó, e marca o meio, que vai dar mais ou menos aqui, ó. Marca o meio da bolsinha de vocês pra iniciar a correntinha, tá? Então, bora lá. Mas eu vou contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cheguei aqui no 12, agora eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu vou fazer 14 alcinha, tá vendo? Ó, fica desse jeito aqui, que é o fechamento da nossa bolsa. Fiz 14, vou vir no mesmo ponto onde eu fiz o 12 aqui, ó, no mesmo lugar, e vou prender com ponto baixo. Prendo com ponto baixo aqui e dou sequência no fechamento da nossa bolsa com ponto baixo. Vou fazendo ponto baixo até chegar ali no final, pra gente fazer o fechamento da bolsa. Não vou cortar o fio, tá? Que a gente já vai fazer a alcinha já. É muito fácil fazer essa bolsa, né? Ó, aqui, na verdade, eu fiz um ponto baixo a mais, então, deixa eu desmanchar. Aqui eu já vou prender aqui, ó, com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, tô quase chegando no meio, vou passar mais uma, ó, tá vendo? Vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui no próximo. Aqui eu já posso até fazer um ponto baixo. Fazer uma, 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. Laço o fio, venho no mesmo lugar e faço aqui um ponto alto. Fiz um ponto alto, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Eita, tô com a mão fora, né? 3 correntinhas, laço o fio, venho aqui. Deixa eu só conferir se eu venho dentro ou se eu pego por fora. É dentro mesmo, já conferi. Então, a gente vem aqui dentro do nosso ponto alto, laço o fio, vem aqui dentro e faz um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio, venho dentro aqui e faço um ponto alto. 1, 2, 3, laço o fio, volto aqui dentro e faço um ponto alto. 1, 2, 3, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Então, a gente vai fazer desse jeito toda a nossa alça. Vocês podem fazer aí à medida que vocês quiserem. Eu vou contar aqui o meu para ver quantos eu fiz aqui para dar a minha alcinha e falar para vocês mais ou menos quanto vocês vão precisar fazer. A gente vai precisar estar fazendo aqui o total de 38 dessa aqui vezes 2. Então, vai ser total de 72 pontinhos desse aqui, tá? Argolinhas dessa aqui, 72, para ficar um tamanho bom para adulto. Se você for fazer para criança, você faz um pouco menor. Ou você mede em você e vê se tá bom o tamanho da alça, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 72 argolinhas dessa e volto com vocês, tá bom? Então, é muito fácil, ó. 3 correntinhas, laço o fio, volta aqui no meio e faz aqui um ponto alto. 3 correntinhas, laço o fio, volta no meio e faz um ponto alto. 3 correntinhas, laço o fio, volta no meio e faz um ponto alto. Então, a gente vai fazer por 72 desse aqui, tá? Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já fiz 9. Vou completar os meus 72 e volto aqui com vocês. Já fiz aqui as minhas 72 correntinhas. Aí, vocês medem de vocês aí, porque pode fazer um pouco menos ou até mesmo um pouco mais de correntinhas, tá? De argolinhas aqui.
Então, aqui, ó, vocês vão arrumando pra ficar tudo do mesmo lado, que a gente vai fechar agora ali na bolsa, ó. Vai arrumando assim, pra deixar tudo certinho, ó. Tá vendo? Ficou certinho aqui. Agora, vai vir aqui, ó, do ladinho, bem no ladinho mesmo, e a gente vai prender. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Como eu quero prender pra esse lado, aí eu vou cortar o fio. Vou passar ele aqui pra frente. Vou pôr aqui, ó, em uma agulha de tapeceiro. Vocês podem fazer com agulha mesmo de crochê. Eu gosto de finalizar aqui com agulha de tapeceiro, porque a gente já faz ele aqui certinho, sabe? Já esconde o fio, ó. Tá vendo? Tá certinho aqui o lado. Aí, a gente vem, pega mais uma vez aqui e passa aqui no outro. Pra ficar bem firme. Então, eu gosto de estar sempre prendendo aqui, ó. Prendo aqui mais uma vez. Ó. E novamente aqui na frente. Prendi, ó, ficou bem firme, bem preso. Agora, eu venho aqui pro lado de cá. Peraí. Aqui por dentro do ponto baixo e passo pra trás. Agora, a gente vai esconder esse fio. A gente vai passar ele aqui, ó, por dentro do ponto baixo. Ó, vamos passando ele. Lá na frente, a gente dá um nozinho e esconder. Já vou mostrando como é que eu faço, que é pra vocês fazerem o de vocês aí também. Se você quiser, depois que cortar, passar um pinguinho de cola, pode passar. Eu não vou passar cola, mas se você tiver vontade de passar a cola, você pode passar sem problema nenhum. Aqui, ó, eu já vou desfiar em duas partes aqui o nosso fio. 3 perninhas pra cada lado. Vou subir a agulha aqui pra tirar uma delas, ó. Ficou desse jeito. Agora, aqui eu já vou dar o meu nozinho. Pra deixar aqui escondidinho. Ó, passa assim. E aqui eu vou dar um nó. Um nó não muito apertado pra não repuxar o fio. O próximo eu aperto um pouco mais. E eu vou dar mais 2 nozinhos. Agora, aqui eu vou esconder esses nozinhos. Vou passar novamente aqui na minha agulha de tapeceiro. Só pra esconder o nó, tá? Aqui, ó, posso vir trazendo ele pra cá, ó. Pra baixo. Que eu quero esconder esse nozinho aqui. Pra não deixar o nozinho à mostra. Ó, prontinho. Agora é só cortar o fio. Quiser andar mais um pouco pra frente, vocês, quem sabe, tá? Mas aqui é só pra esconder o nozinho, ó. Fica perfeito o acabamento. Agora, meus amores, a gente já fez a nossa argolinha de prender o botão e já fez a alça. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer o botão com o mesmo fio, tá? Que é esse botãozinho aqui. Mas fica ao critério de vocês. Se vocês quiserem colocar um outro tipo de botão, não tem problema nenhum. A gente vai aprender a fazer o botãozinho, tá? Então, bora lá. Já fiz a alça e a bolsinha, vou deixar aqui e vamos fazer o botão. A gente vai pegar a nossa agulha e vai fazer aqui um anel mágico, tá? Olha aí, eu tô bem fora da câmera, né? Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Bora lá, vamos fazer um anel mágico. Pego aqui o meu fio e vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. A gente vai fazer aqui no total
de 8 pontos baixos, tá? Aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu puxar aqui. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vamos fazer o 8º. 8. Fecha aqui um pouco. Aí, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu deixar abertinho um pouquinho. Vou vir aqui aonde eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. Finalizei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Deixar esse fio aqui por cima. Vou fazer um ponto baixo alongado, tá? Venho aqui dentro, puxo e faço aqui um ponto baixo. A gente vai fazer aqui no total de 12 pontos baixos. Já fiz 1, 2. Deixa eu ir levando o fio junto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peraí, o 8º ele ficou preso aqui. 8, deixa eu segurar aqui esse fio. 9, 10. Se eu fizer 10, ele vai ficar menorzinho o botão, mas fica bom também, né? Mas vamos aqui continuar colocando mais 2 pontos baixos aqui. 10, 11, 12. Já fiz aqui os meus 12 pontos altos. Vou pegar esse fio e vou puxar ele pra fechar mais esse buraquinho. Ó, ficou bem fechadinho. Deixa ele aqui. Eu vou vir aqui no meu ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar esse fio. Corta o fio um pouco grande, porque a gente vai fazer o acabamento com ele, tá? Então, cortei o fio. Vou passar na minha agulha de tapeceiro. E aqui, ó. Tiro aqui o meu fio e vou vir aqui com a agulha de tapeceiro. Passei aqui por dentro do ponto, ó. Passei por dentro do ponto, agora eu vou passar pra lá e volto. Cada ponto baixo, eu vou fazendo isso aqui, ó, pra frente e pra trás, ó. Agora, eu vou um lá pra trás, outro pra frente. Então, eu vou fazendo dessa forma, ó. Passando o meu fio, que a gente vai fazer o fechamento do botão. Pra frente. E lá pra trás. Pra frente. E chegamos aqui no final. Cheguei aqui no final, aí o que a gente vai fazer, ó? Tá vendo como é que tá aqui, ó? A gente vai puxar. Puxar ele, fechando ele. Ó, como fica o botãozinho, gente, fica lindo, né? Fica muito delicado. Então, a gente vai puxando ele. Cuidado não puxar demais e não quebrar o fio. Isso aqui, ó, eu posso cortar ele bem rente, porque ele não serve mais pra gente. A gente não precisa nem esconder nem nada, que ele vai ficar embaixo do botão. E olha o botãozinho como ficou delicadinho, gente. Ficou muito lindo, né? Agora, a gente vai vir aqui na nossa peça e vai prender esse botão aqui, tá? Ó, só que aí vocês medem pra ver se dá certinho aí, ó, as correntinhas. Mede um lugar que vai ficar bom pra vocês, tá? Não muito em cima, nem muito embaixo, senão a alcinha vai fazer assim, ó, com a peça e não pode, tá? Então, vocês medem aí mais ou menos onde vocês vão colocar
o de vocês pra dar certinho aqui a nossa argolinha, tá? Então, ó, pra mim ficar bom nessa segunda carreira. Eu só vou medir a distância certinha, mais ou menos, aqui, ó. Então, aqui eu venho e passo aqui, ó, tá vendo esses 2 pontos aqui, que é onde eu quero que ele fique preso. Prendi aqui, ó. Agora, bora lá costurar. Venho aqui e passo. Por isso que é bom a agulha de tapeceiro, porque a gente vai precisar tá costurando. Ó, já dei um pontinho aqui. Passo aqui do outro lado. Agora, eu pego aqui os pontinhos, ó. Tá ruim aqui pra gravar pra vocês, né? Tô toda hora tirando a mão da câmera e ficando desfocado. Ó, costurei aqui. Venho aqui novamente, ó. Vou sempre assim pegando pra esconder aqui o fio, tá? Ó. Prendi. Venho aqui e vou passar aqui no ponto. E assim a gente vai escondendo fechando aqui o botão, ó. Se dá algumas voltinhas, não precisa ser muito também não, tá? Só algumas voltinhas, que é pra prender bem ele. Vou fazer aqui a última e já vou prender ele, tá? Vou passar lá pra trás agora e vou cortar esse fio. Ó, como fica o botãozinho. Gente, fica perfeito esse botão, né? Ó. Não precisa estar gastando dinheiro comprando botão. Cheguei aqui, ó. Vou prender ele nesse fio marrom. Então, vou passar ele aqui pra trás e sair na mesma cor que tá o fio, pra não ficar a amostra, né? Mesmo sendo por dentro da bolsa, vou cortar aqui o fio. Vou separar aqui em 2 partes. Separar em 2 partes. Vou pegar uma agulha mais pequena aqui, só pra mim poder puxar um dos fios aqui pra baixo. Agora, eu vou fazer aqui meus 3 nozinhos. 1, 2, 3. Agora, eu vou esconder esse fio aqui um pouco mais pro lado. Só esconder o nozinho. Conforme a gente puxa, o nozinho esconde. Espera aí que eu puxei alguma coisa errada aqui. Aqui é só cortar o fio. Prontinho, meus amores. Olha só como ficou aqui a nossa peça. Olha que lindo que ficou, gente, ó. Fica perfeito. Eu vou pegar o celular e vamos colocar aqui, ó. Esse meu celular, ele é menor do que o que eu tô usando pra gravar o vídeo, mas, ó, deu certinho pra guardar. Caso você queira tá guardando mais alguma coisa aqui dentro, uma carteira, uma chave, dá certinho. Deixa eu subir aqui um pouco pra vocês verem melhor. Ó, agora dá pra ver. Olha como ficou perfeito. Tá vendo? Ó, perfeito, né? E o nosso botão, a nossa alça. É uma alça que eu gosto de fazer, porque ela é fácil de fazer e chega uma hora que ela não estica mais, tá? Ela fica fixa, então é muito bom por causa disso. E olha, gente, ficou perfeita, né? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E lembrando, se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Corre, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, deixa o seu joinha e deixa um comentário que a Marie vai responder, tá bom? Agora até o próximo vídeo, tchau! Já ia esquecendo de fazer o tassel com vocês, né, meus amores? Bora lá, que a gente vai fazer o tassel.
Ó, vocês vão pegar aqui 3 dedinhos. Vai enrolar. Você pode contar, pode não contar, pode fazer a quantidade que vocês quiserem, tá? Deixa eu passar um pouquinho pra fora. Ó, 3 dedinhos. Enrola, enrolei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se quiser um tassel mais grosso, 7, ó. E quanto mais você enrolar, mais grosso vai ficar o seu tassel, tá bom? Então, aqui, ó. Pera aí, meus amores. Eu quero um fio maior, pera aí. Espera, Marizinha. Vai primeiro cortar um fio. Eu preciso desse fio depois. Cortei um fio, um pedaço de fio, ó. Bem grandinho. Dobrado ao meio. Dá em média aí uns 35 a 40 centímetros. Agora, eu vou vir aqui, enrolar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enrolei 7 vezes porque eu quero fazer o tassel um pouco mais fino, não quero muito largo. Pego aquele fio que eu cortei, vou vir aqui dentro, ó. Eu vou dividir ele. Não precisa dividir ao meio, não, tá? Só vou pegar ele aqui, ó, deixar uma pontinha maior e uma menor. Que essa menor fica um pouquinho maior que o fio aqui, ó. Tá vendo que ela fica maior? Tá? Não precisa deixar muito grandona, não. Aqui eu vou dar um nozinho. Só pra segurar. Agora, eu vou vir com essa ponta maior, ó. Vou alinhar ele aqui e vou vir com essa ponta maior. E vou fazer aqui, ó, segurei com o dedo e vou fazer aqui o nosso tassel, ó. Vou torcendo ele aqui, tá? Aí fica ao critério de vocês o tamanho que vocês querem torcer ele. Vocês podem também já cortar aqui o fio do novelo, tá? Pra não atrapalhar vocês. Cortei o fio do novelo, aí eu vou vir aqui, ó. Não quero deixar ele muito, cheio aqui, ó. Tá vendo essa parte do tassel que a gente tá enrolando? Não quero deixar ele muito cheio. Então, eu já vou vir aqui com a agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui o nosso fio. Ai, 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 ai. Será que eu consigo? Querendo ou não, o fio é até grossinho, né? Peguei aqui a agulha de tapeceiro e vou passar aqui por dentro pra sair lá do outro lado, ó. Tá vendo? Saiu lá do outro lado. Vou vir aqui e vou puxar. Ficou bem apertadinho, mas é assim que eu quero, ele bem apertadinho. Ó, puxei. Olha como ficou aqui o nosso tassel, tá vendo? Vocês fazem aí de um jeito que pra vocês vão ficar bom. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Puxei aqui o nosso tassel. Agora, eu vou cortar, tá? Eu vou cortar todos os fios que eu deixei aqui, ó. Cortei, dividi todos eles. E vou cortar os fios que estão sobrando. Essa tesourinha aqui, ela não tá me ajudando muito não, viu? Ó, tiro a agulha do tassel aqui, do fio, que talvez eu vou precisar usar ela. Ó como ficou nosso tasselzinho, tá vendo? Delicadinho, não ficou grandão e nem ficou tão pequeno, tá? Agora, esse fio aqui, a gente vai usar ele pra prender ele aqui na nossa alcinha, tá? Você pode prender dentro, aqui dentro ou você pode só simplesmente passar aqui por dentro. Passou aqui por dentro, a gente vai passar agora lá dentro do tassel. Pra prender, tá? Primeiro eu vou vir aqui pra dar um nozinho. Ó, bora lá. Vou passar aqui, tá bem apertado isso aqui, hein? Passo nele. Ai, 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 ui, ui. Só pra dar um nozinho aqui, ó. Tirei. Pera aí que eu vou passar de novo aqui dentro da agulha. Não é difícil fazer não, tá, gente? É que a Marie não segurou o fio. Segurei o fio, ó. Pronto, passei aqui dentro, tá vendo? Prendi aqui.
Tá bem preso. Agora, eu venho aqui, volto aqui por dentro para segurar mais firme. Voltei por dentro da alcinha. E agora, eu vou introduzir aqui dentro para sair lá do outro lado, ó. Tá vendo? Saiu lá do outro ladinho. A gente vai puxar esse fio. Perfeito. E agora, a gente corta ele. Pra deixar do tamanho dos outros. Prontinho. E assim ficou o nosso tassel, gente. Ó, que lindo que ficou, tá vendo? Ficou perfeito, né? E agora aqui a gente... Prontinho. Agora sim a nossa bolsinha tá acabadinha com o tasselzinho. Ficou linda, né? Espero que vocês tenham gostado.